Então, pessoal, né, boa noite, mais uma vez aqui retornando às nossas discussões sobre o direito tributário, né? Como eu disse para vocês, nós vamos falar sobre as obrigações tributárias hoje, tá? Vamos fazer um pequeno retrospecto, ou seja, uma pequena... para que a gente se situe onde nós estamos no nosso conteúdo programático, tá? Farei essa pequena colocação do conteúdo programático apenas até onde nós vamos discutir hoje. Por quê? Porque, para que não confunda, né, eu sei que algumas pessoas ficaram um pouco confusas e tal, na aula anterior, isso é bom para a gente, é bom eu saber, né, para a gente dar um stop, repensar, né. Eu sei, pessoal, que são muitos detalhes na nossa disciplina, são muitas situações particulares, mas fiquem tranquilos no sentido de que negócio de decoreba não é comigo, tá? Não é comigo. Será mais para que você realmente localize na legislação a resposta às situações. É isso aí. A vida profissional, no profissional, na prática, é isso que nós vamos fazer, pessoal. Nós vamos ter a situação e saber onde localizar para resolver a situação. É isso aí. É isso aí. Logicamente que com alguns conhecimentos específicos, a gente já vai saber, né, logicamente, isso vai possibilitar que a gente resolva as questões do exame de suficiência, resolva questões de concurso, porque a gente já vai ter essa logicidade na nossa mente, né? Então, e isso é de fundamental importância dentro desse contexto, né? Inicialmente, é bom que a gente nos situe, né? O que é essa nossa disciplina, deixa eu só aceitar aqui o colega Alisson, seja bem-vindo, Alisson. No entanto, pessoal, é importante que a gente se situe, né? O que é essa disciplina de direito tributário, né? Que ela está na matriz curricular do curso de graduação bacharelado em ciências contábeis, né? Então, o que é? O objetivo, um dos grandes objetivos, logicamente, além de nós termos esse conhecimento específico e essa possibilidade de atuar na vida profissional, tendo com esses conhecimentos, né? O que nós fazemos, pessoal, é analisar um conjunto de normas. Nós vamos ter contato, estamos tendo contato, que é o direito tributário. É um conjunto de normas, né, jurídicas, né, dentro desse ramo autônomo do direito. Então, o direito tributário é um conjunto de normas. É isso que nós estamos tendo, pessoal. O que é o direito tributário? Né? É o direito do jurídico e o tributário das contábeis. Ele é autônomo, certo? É um ramo autônomo do direito, né? E ele é integrado por um conjunto normativo de normas, normas jurídico e tributárias, né? Que tem um único objetivo, pessoal. É um conjunto de normas, que é o direito tributário, é um conjunto de normas, que é isso que nós estamos tendo contato, que tem como principais objetivos estudar como é que é instituído, como é que é criado um tributo, certo? Isso através da norma. Como é que o fisco arrecada esse tributo? E como é que ele é fiscalizado? Isso é o direito tributário, pessoal. É isso que nós estudamos aqui, tá? É isso que nós estudamos aqui. É o nosso objetivo principal. Vamos nos situar, vamos colocar os pés no chão. O que é que nós estamos discutindo nesse semestre? Nós estamos tendo contato com um conjunto de normas jurídicas tributárias, conjunto normativo, certo? Que tem por objetivo o quê? Analisar quando é que é criado um tributo, instituído esse tributo,
certo? Como é que a administração faz para arrecadar esse tributo? E como é que a administração tributária, lógico, faz para fiscalizar esse tributo? É isso, pessoal, tá? E nesse contexto, nessa relação, o que que acontece aí? O que que acontece aí? Nós temos a empresa, certo? Ou pessoa jurídica ou pessoa física, que são obrigadas a pagar um tributo a um ente da federação, município, estado, união, e nessa relação existe dois grandes profissionais de extrema técnica, extrema competência, que é o gestor contábil, contador, se assim for, e o jurídico, advogado, que vão eu não gosto de manipular, não é manipular, que vão trabalhar essa relação entre a empresa, sujeito ativo, pessoa física ou jurídica, com o fisco que vem arrecadar esse tributo. É isso aí, doutor. É isso aí. Um dos nossos objetivos é esse. Conhecer esse conjunto normativo. Como é que se dá isso? Como é que ocorre? É isso que nós estamos fazendo aqui, pessoal, certo? Depois da intervenção das colegas e da aula anterior, né, eu fiquei bem pensativo, não, peraí, vamos nos situar, tá? Então, isso é o direito tributário, pessoal. É isso que nós estamos tendo contato. Conjunto de normas dentro de um direito autônomo, certo? Que objetiva analisar, estudar a criação, ou seja, instituição do direito, instituição dos tributos, a arrecadação desse tributo e a fiscalização desse tributo. E aí nós temos que ter estes conhecimentos de como se processa, Por isso, meus queridos, quando a gente estudou, e aí eu vim falando para vocês de forma bastante pontual, e eu vou ser bem pausado dessa vez, tá bom? O colega Roberto disse, o professor está tão tranquilo e calmo, mas quando começa a falar, começa a se expressar mais e mais. É verdade, né? Então, pessoal, onde é que nós estamos nessa relação? Nós estamos aqui, ó. Eu sei que vocês estão vendo aí, nós estamos aqui, neste pontinho aqui, ó. Toda essa relação jurídica tributária que nós vamos ver na linha do tempo do professor Sabá, nós estamos bem aqui, ó, neste daqui. Nós estamos bem aqui. Olha só. Hipótese de incidência, o fato gera... Hipótese de incidência é quando se cria, se institui. Nós estamos no início do conceito de direito tributário. A incidência, o surgimento no mundo jurídico, aí nós vamos aqui, ocorreu uma situação, o momento que fez surgir um vínculo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, para se criar uma obrigação tributária, OT. Nós estamos aqui na OT, na obrigação tributária, dentro dessa linha do tempo do professor Sabá. Então, nós estamos nesse começo ainda. Por isso, meus queridos e minhas queridas, eu até coloquei aqui em vermelho, para que nós possamos nos situar no nosso conteúdo, tá? Eu vou ser bem pausado hoje, pessoal, bem pausado, para que a gente possa nos situar no nosso conteúdo. Por isso que nós estamos aqui. Pronto, vocês estão vendo aí. Deixa-me ver. Beleza, peraí, deixa eu aceitar o Jobson. Beleza, Jobson. Por isso que no nosso conteúdo programático, pessoal, nós estamos bem aqui. Eu coloquei em vermelho para destacar. Por isso que nós
discutimos o conceito de tributo, um pouco de história e definição, analisamos as fontes do direito tributário, que é exatamente as possibilidades de incidência dentro daquele momento inicial. Vou repetir. Que é o direito tributário? Direito tributário, que é uma disciplina obrigatória do curso de Ciências Contábeis, ele é um conjunto de normas jurídico-tributárias que nós estamos tendo contato com ela. E qual o objetivo dele? Estudar, analisar a criação, ou seja, instituição do tributo, como que o fisco vai arrecadar esse tributo e como que o fisco vai fiscalizar esse tributo. Então, dentro daquela hipótese de incidência do professor Sabá, da relação jurídico-tributária, nós estamos nessa fase inicial e estamos adentrando no vínculo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. É isso que nós estamos fazendo hoje. Não vou nem falar nada para frente, tá? Então, nós vimos o nosso conteúdo aí, os conceitos de tributo, analisamos as teorias tripartite do CTN, pentapartite da Constituição, né? A teoria tripartite, que é os tributos são imposto, taxa, contribuições de melhorias, pentapartite, imposto, taxa, contribuições de melhoria, contribuições sociais e empréstimos compulsórios, tá? Por aí. E aí, a gente analisou as fontes do direito tributário. De onde que vêm essas normas, a base, o nascedouro, para que o ente da federação, União, Estado e Município, possa vir atrás e cobrar os tributos, né? Então, nós tivemos uma continuação, porque era bastante conteúdo, e logo em seguida, nós precisávamos analisar até onde esse ente da federação pode ir para buscar o patrimônio do contribuinte e as particularidades. Por isso que nós analisamos ainda, na hipótese de incidência, os limites do ente da federação para tributar. Então, as limitações do poder de tributar dos entes da federação, do Estado. Então, nós analisamos exatamente isso, vimos as particularidades dos princípios, né, algumas especificidades, como o princípio da anterioridade, da legalidade, que é a base. Então, nós vimos tudo isso sobre as limitações ao poder tributar, que é muita coisa, e vocês viram isso, certo? E nós estamos exatamente nesse ponto, ó, 22/3, nós vamos ver, são essas considerações iniciais que eu estou fazendo, logicamente, 22 de março, nós estamos vendo as obrigações tributárias, e amanhã, que é para ser uma continuação, nós vamos fazer algumas atividades, algumas questões para a gente discutir, para a gente pensar, uma revisãozinha bem informal, bem tranquila, um bate-papo, tá? Sem nenhum problema. Então, nós estamos nessa fase de obrigações tributárias, e eu não vou falar à frente para não confundir, conforme bem falado pelas colegas e os colegas na aula anterior. Então, eu vou mostrar aqui novamente a linha do tempo do professor Sabá para que a gente se situe onde nós estamos, tá bom? Então, veja bem, que é o que eu gosto, que eu sempre mostro para que a gente se situe em toda essa relação jurídico-tributária, tá? Então, pronto, apareceu aí para vocês. Esta é a relação jurídico-tributária, linha do tempo do professor Sabá, eu tenho que dizer que é do professor Sabá, logicamente, certo? E nós estamos nesse início, hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária. Nós vamos ver tudo isso, tá? Vou aqui aumentar o zoom para ficar somente onde nós estamos, aqui. Exatamente aqui, ó. Neste ponto aqui, hipótese de incidência, fato gerador, e aí a obrigação
tributária propriamente dita, né? Então, só fechando aqui, voltando. E dentro desse contexto de obrigações tributárias, pessoal, o que nós precisamos debater sobre as obrigações tributárias? Nós precisamos discutir alguns conceitos extremamente importantes sobre essa obrigação tributária. Primeiro, essa inicial que a gente discutiu a título de posicionamento. Mas a obrigação tributária, né? Claro, é uma relação, pessoal, que vem vincular de um lado o devedor e do outro lado o fisco. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível, né? E todas essas regras sobre obrigações tributárias, pessoal, elas estão lá disciplinadas no artigo 113 a 118 do Código Tributário Nacional, que eu coloquei lá no Nileon Digital, mas também está disponível na internet. Vocês colocam no Google CTN, ele vai te jogar, logicamente, quando clicar no site do Planalto, que tem todas as normas devidamente atualizadas, né? Só que, pessoal, nesse contexto de obrigação tributária, né, nós temos que ter, por pressuposto, deixa-me só colocar aqui para vocês, pessoal, aceitar aqui mais uma colega, nós temos que ter, por pressuposto, e aí eu já escrevi no nosso quadro branco um pouquinho, tá? Não reparem com a letra, mas é aquele nosso quadro branco lá da sala presencial, tá? Não se assustem, pelo amor de Deus, né? Dentro desse contexto, nós temos que analisar alguns conceitos, né? Alguns posicionamentos, certo? Primeiramente, foi o que a gente discutiu sobre a obrigação tributária propriamente dita, a obrigação tributária sobre o seu nascimento, né? De onde é que ela nasce? Ela nasce, claro, do fato gerador da obrigação tributária, que vai vincular o sujeito ativo ao sujeito passivo. Então, o nascimento dessa obrigação tributária, ela está diretamente vinculada ao fato gerador da obrigação tributária. É onde vai surgir esse dever. Para tanto, esse dever, um dos sentidos de obrigação, um dos sentidos da palavra obrigação, é o dever. Esse dever é o dever que tem, logicamente, o sujeito passivo de pagar ao sujeito ativo o crédito ou o débito correspondente. O débito correspondente. Então, há um dever, uma obrigação, certo? E vinculada a essa obrigação, há uma movimentação. E essa movimentação tem um sentido também de comportamento. E esse comportamento do contribuinte também vincula essa obrigação. Então, a obrigação como termo autônomo, como um dever e um comportamento, certo? Que são, logicamente, do sujeito passivo para com o fisco, o sujeito ativo. Esse sujeito passivo, logicamente, pessoa física ou pessoa jurídica, tá? E, logicamente, que o elo que vincula é a relação jurídica tributária, ou é a relação tributária. Então, nós devemos entender a obrigação tributária como sendo uma relação tributária entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. Não somente um dever, não somente um comportamento, que em tese seriam autônomos. No entanto, essa obrigação tributária ela é entendida no mundo jurídico tributário como uma relação entre dois possíveis entes, duas possíveis
pessoas, certo? Duas possíveis pessoas, certo? Que vai vincular este compromisso, né, do sujeito passivo para com o sujeito ativo. Né? E para melhor entender o que eu estou dizendo, nós temos aqui o conceito de obrigação tributária, pessoal. Então, obrigação tributária é uma relação jurídica, olha só aí, só aceitar aqui o colega, ou a colega, é o Otávio. Boa noite. Então, pessoal, só voltar aqui. Então, o que é uma obrigação tributária? Obrigação tributária, ela é uma relação jurídica. Por que é uma relação jurídica? Porque ela vincula o sujeito ativo ao sujeito passivo de forma plena, de forma efetiva. E essa relação jurídica entre credor, que é o fisco, e o devedor, que é o sujeito passivo, pessoa física ou pessoa jurídica, e essa relação jurídica, ela decorre de lei, ela é instituída por lei, certo? Claro que ela é instituída por lei e está submetida a princípios e normas de direito tributário, sempre. E tem por objeto o que, pessoal? Ela tem, qual é o objeto da obrigação tributária? Ela tem por objeto as obrigações de dar a coisa, de fazer a coisa ou algo e de não fazer esse algo, tá? Extremamente importantes, doutor e doutora, quando nós estudamos uma obrigação tributária e o seu conceito, que o objeto, qual é o fim? O que é dar? Dar o dinheiro, o pagamento do tributo, é dar o dinheiro do sujeito passivo para o sujeito ativo, do contribuinte, pessoa física ou jurídica, para o fisco, União, estados ou municípios. Então, ele tem a obrigação de dar alguma coisa, tá? E aí, doutor e doutora, a obrigação de dar, ela tem um vínculo direto, vou mudar a cor, ela tem um vínculo direto, doutor e doutora, com a obrigação principal. A obrigação principal. Tenha calma, nós vamos ver. E um outro objeto desta obrigação tributária, dentro do seu conceito, é de fazer ou não fazer algo. Como assim fazer ou não fazer algo, doutor e doutora? Esse fazer ou não fazer algo está vinculado às obrigações acessórias. Como assim, Luciano, professor? Como assim? Certo? Então, qual é uma obrigação de você tem a obrigação, doutor e doutora, de na sua empresa, de quê? De quê? De emitir notas fiscais. Notas fiscais. Então, você tem a obrigação de fazer, que é a emissão de notas fiscais, tá? Notas fiscais, essa situação, eu já tenho a obrigação de pagar um tributo? Não, doutor, não. Você tem a obrigação de fazer, que é a emissão de nota fiscal, notas fiscais, tá? Você tem a obrigação de dar quando você já tem um fato gerador direto,
que faz vincular de forma direta o pagamento desse tributo. Por exemplo, imposto de renda ultrapassou o teto, temos a obrigação direta de dar a coisa. Então, nós temos uma obrigação principal. A obrigação de fazer e não fazer, ela é acessória dentro dessa obrigação tributária. Qual é? Eu tenho a obrigação de fazer... Não esqueça, quando eu falei aqui fato gerador que criou uma obrigação principal, é quando você já ultrapassou o teto, tá? O teto, automaticamente, nós temos um vínculo. Mas também você tem a obrigação de fazer o quê? De fazer a declaração do imposto de renda. Você tem a obrigação também de fazer a declaração do imposto de renda. Se você não faz a declaração, tá entendendo? Se você não faz, também poderá ocorrer o quê, pessoal? Poderá ocorrer a aplicação de uma penalidade. Nós poderemos ter aqui a aplicação, deixa eu mudar a cor, de uma penalidade. A aplicação de uma penalidade porque você não fez algo, certo? Ou, no caso aqui, de não fazer, você não fez algo, vai fazer com que você tenha uma multa. Essa multa é que vai ser transformada em obrigação principal, tá? Então, vamos fazer uma retrospecto aqui. O que é uma obrigação tributária? Tá? É uma relação jurídica entre o credor, que é o sujeito ativo, e o sujeito passivo, que é o devedor, instituída por lei, submetida aos princípios e normas tributários, e tem por objeto o quê? Qual é o objeto da obrigação tributária? O objeto da obrigação tributária é dar algo, é fazer algo e não fazer algo, tá? Então, extremamente importante, tá? Uma obrigação de não fazer. Você tem a obrigação de não fazer, de não circular com mercadoria sem as notas fiscais, certo? Com os devidos recolhimentos, também a obrigação de não fazer, tá? De não fazer no sentido de não da circulação, tá? Internamente, você tem a obrigação de fazer a emissão, emitir. Você tem a obrigação de emitir. Você tem a obrigação de não fazer no sentido de não circular sem nota fiscal, tá? De não circular sem nota fiscal, tá? Então, só a colocação do termo, o posicionamento, para que a gente melhor compreenda, tá? Então, de fundamental importância essa nossa colocação. Vamos nos posicionar na legislação, tá? Então, vamos agora, eu fui para um exemplo específico, e agora nós vamos para a lei. O que é que diz a lei? Olha só que coisa interessante que vai fixar bacaninha para a gente. Isso está lá no Unileão Digital, tá? E a lei diz o seguinte, este é o CTN, pronto, está aparecendo aí para vocês, que diz o seguinte:
logicamente, a Lei 5172 de 66, que institui o sistema tributário, e o Código Tributário Nacional, logicamente. Né? E vem aqui para o artigo 113, doutor e doutora. Aí ele diz, ó, a obrigação tributária, ela é principal ou acessória? Beleza, ela é principal ou acessória? Pronto. Qual é o conceito de obrigação tributária? É uma relação jurídica entre o credor sujeito ativo e o devedor sujeito passivo, que é criada, instituída por lei, porém submetida aos princípios e normas de direito tributário, que são aqueles princípios tributários, certo? E tem por objeto uma obrigação de quê? Tem por objeto uma obrigação de dar, fazer ou não fazer. Vamos agora para a legislação. O artigo 113 diz o seguinte: a obrigação tributária é principal ou acessória? Beleza. É principal ou acessória. Aí ele diz o que é a obrigação principal. Ele diz o seguinte, que a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Olha, doutora, o momento, foi que eu disse agora há pouco, o momento que você ultrapassou o teto do imposto de renda, surgiu o vínculo sujeito ativo, sujeito passivo, criou-se a obrigação tributária com a ocorrência do fato gerador, e isto é a obrigação principal. E isto é a obrigação principal, doutor e doutora. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o quê? O pagamento de tributo ou penalidade. O pagamento é a obrigação de dar a coisa. De dar a coisa, doutor e doutora. E tem por objeto o quê? O pagamento de tributo ou penalidade tributária. E quando é que acaba essa relação? Quando o sujeito passivo paga ao sujeito ativo, doutor. Quando paga, extingue-se essa relação tributária. Olha só que coisa interessante, pessoal. Eu escrevi lá no quadro para vocês e agora estou mostrando na lei. O que é a obrigação tributária? É uma relação jurídica entre o sujeito ativo, que é o credor, e o sujeito passivo, que é o devedor, que é criada por lei, porém submetida aos princípios tributários, doutor. Limitações do poder tributar, etc, etc e tal. E qual é o objeto desta obrigação tributária? Qual é o fim dessa obrigação tributária? É uma obrigação de dar a coisa, de fazer algo ou de não fazer algo. Este é o fim da obrigação tributária, doutor. Este é o fim, é o objeto, ó. É o objeto, ó. Dar a coisa, fazer ou não fazer algo com a coisa, doutor e doutora. E aí o CTN, o Código Tributário Nacional, nos diz o seguinte, que a obrigação tributária ela pode ser principal ou acessória, beleza. E o que é uma obrigação tributária? Ela surge com um fato gerador. Eu disse, no momento da alíquota do imposto de renda que você ultrapassou o teto, fez gerar o vínculo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, automaticamente isso é a obrigação tributária, doutor e doutora. E qual é o objeto dela? O pagamento, dar a coisa, dar, obrigação de dar a coisa. Qual é a coisa? O dinheiro. Pode ser bem imóvel? Doutor, tenha calma, doutor e doutora, tenha calma. Pode, excepcionalmente, nós vamos ver lá na frente.
excepcionalmente mediante lei específica, numa possível compensação tributária, etc, e tal. A gente vai ver, ou alguns outros institutos, vão ver lá na frente, isso é exceção, tá? E depois, quando a gente viu o conceito de tributo, nós vimos que é pecúnia, é a regra, doutor e doutora, é a regra, tá? Então, de dar a coisa, ou penalidade pecuniária, e vai ser extinto quando? Quando você der a coisa, o dinheiro, sujeito passivo, pessoa física, jurídica ou pessoa física, ao sujeito ativo, que é o fisco, município, estado ou união, doutor e doutora. Agora, me diga uma coisa, pessoal, por que é que tem também no conceito de obrigação principal, por que é que tem penalidade pecuniária? Alguém poderia me dizer? Pessoal aí que esteja conectado. Por que é que no conceito de obrigação principal tem dizendo penalidade pecuniária? Vocês saberiam nos dizer? Sabem. Hein, pessoal? Por que é que vocês acham que teria penalidade? Hein, pessoal? Pessoas maravilhosas. Vocês saberiam por que é que tem penalidade tributária? Desculpa, penalidade pecuniária. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de um tributo ou penalidade tributária. Ela tem por a obrigação principal, olha só, tem por objeto o pagamento de tributo, que é a obrigação de dar, beleza, ou penalidade pecuniária. Opa, como assim? Como assim? Algo relacionado a crime? A reparação do prejuízo, professor? Não é a crime. Olha, quem foi que falou crime? Foi o Daniel, foi? Foi. Daniel, olha só que o Daniel nos diz. Espera ainda. Reparação de um prejuízo. O Roberto falou reparação e o Daniel falou um possível crime. Poderia ser, sim. Poderia ser uma reparação dentro de uma análise, sim, e poderia ser, aspas, um possível crime. Beleza. Poderia ser, sim. Doutora, eu vou voltar aqui, vou voltar para os meus rabiscos, para o nosso quadro branco, lá da aula presencial, bem bacaninha, só para mostrar um negócio aqui para vocês, que eu disse agora há pouco. Olha só o que eu vou mostrar aqui para vocês. Pessoal, não briguem comigo, não, pela minha letra. Pessoal, vocês viram o conceito, tá? Presta atenção agora, gente. Essa nossa disciplina é de prestar atenção mesmo, gente. Tem muitos detalhes que caem em concurso e exame de suficiência. Vou repetir, tá bom, doutor e doutora? Espera aí, tá passando uma moto aqui. Pronto. Nós estamos estudando a obrigação tributária. E o que é uma obrigação tributária? É uma relação jurídica, beleza, entre um credor, que é o sujeito ativo, e o devedor, que é o sujeito passivo, que é criado por lei. Beleza, claro que é criado por lei, tá? É criado por lei. E é submetido aos princípios tributários, às limitações do poder tributar, e tem, por fim, objeto, uma obrigação de dar a coisa, olhe lá, lembre do conceito de obrigação principal. Surge com a ocorrência do fato gerador,
Beleza. O nosso exemplo aqui do imposto de renda, certo? Ultrapassou o teto, temos aí uma obrigação de dar, obrigação principal. E aí o conceito continua dizendo, e tem por objeto o pagamento do tributo, obrigação de dar. Beleza. E a obrigação tributária também tem por objeto a obrigação de fazer ou não fazer algo. Aí o nosso exemplo, olha o que está escrito. O nosso exemplo, emitir nota fiscal, eu tenho a obrigação de fazer na empresa, de emitir nota fiscal. Eu tenho a obrigação da empresa de não circular sem a nota fiscal. Se eu não emito a nota fiscal, é uma das possibilidades, ou não faço, cumpro a legislação, o que é que a administração do fisco vai fazer? Aplicar uma penalidade. Vai aplicar uma penalidade. Vai aplicar, doutor e doutora, uma penalidade de quê? De dinheiro, de multa. Uma penalidade o quê, doutor? Uma penalidade pecuniária. Eu vou sofrer na minha empresa, o sujeito passivo, uma penalidade pecuniária, porque eu não emiti a nota fiscal, ou tinha a obrigação de não fazer, de não circular com a nota fiscal, e o fisco pegou e me aplicou uma penalidade pecuniária, doutor. E isso aqui é o quê? Obrigação acessória. Já temos uma obrigação principal? Não, doutor. Aqui ainda não. Mas quando eu sofri e tive a aplicação de uma penalidade pecuniária, o que é que aconteceu de acordo com o CTN? O CTN diz para a gente, ou seja, corretamente aí, os dois colegas aí, certo? Acho que foi o Daniel e o Roberto, não é isso? Eu cometi, aspas, um crime, certo? Foi aplicada uma penalidade pecuniária porque eu não emiti a nota ou não pratiquei uma obrigação acessória, e essa penalidade vai ser transformada em obrigação principal, doutor, porque somente com a obrigação principal é que o fisco poderá dar andamento às outras fases, que é, inclusive, cobrar forçadamente de você que você pague. Não vou dizer as outras fases para não confundir, mas já falei outrora. Vamos para o nosso conceito. A obrigação tributária, ela é principal ou acessória? E o que é uma obrigação principal? Ela surge com a ocorrência do fato gerador, beleza, e tem por objeto o pagamento de tributo, obrigação de dar, ou penalidade pecuniária. Penalidade pecuniária é aquela multa que tu levou lá por fazer ou não fazer da obrigação acessória, que foi convertida a penalidade pecuniária em obrigação principal, para que o fisco possa iniciar as fases seguintes para
cobrar de você, contribuinte, sujeito passivo, obrigar você a pagar o tributo, doutor e doutora. E tinha que constar aqui no conceito, porque senão não podia ser cobrado. Não podia ser cobrado, tá? E vai ser extinto quando? Quando houver o pagamento com o crédito decorrente. O que é o crédito decorrente? Quando o sujeito passivo paga ao sujeito ativo, o fisco. Então, só um adendozinho aí, o pessoal se confunde pra caramba em exame de suficiência e concurso público. Vocês não vão mais confundir, tá? Nós temos aí, de acordo, não precisamos decorar, há uma logicidade, há uma lógica, doutor, há uma lógica, tá? Uma obrigação acessória de eu emitir, por exemplo, uma nota fiscal, certo? De eu emitir uma nota fiscal ou uma série de situações, como, por exemplo, manter os livros fiscais na empresa, tá? Eu tenho essa obrigação de manter os livros fiscais na empresa, de fundamental importância, tá? Dentre várias outras, doutor e doutora, dentre várias outras, deixa eu só voltar aqui, eu estou aqui mostrando o CTN. Dentre várias outras, certo? E eu não cumpro, eu tenho uma obrigação acessória, eu já tenho uma obrigação principal? Não. Ela vai ser convertida mediante uma penalidade pecuniária em obrigação principal, e a partir daí nós teremos aí as etapas seguintes de cobrança. Pessoal, belezinha, obrigação principal, por gentileza. Por favor, pessoal. Pessoal, ok, obrigação principal, pessoal. É muito importante isso, pessoal. É a base para a gente ver todas as outras etapas aí. Ok, né, pessoal? Beleza. E aí o parágrafo 2º traz para a gente o seguinte, pessoal. A obrigação acessória. Qual é a obrigação acessória? Ela decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações positivas e negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização do tributo. Pessoal, o que é ou o que são, dentro das obrigações acessórias, o objeto dela, que são prestações positivas ou negativas, pessoal? O que é isso? O que é isso, pessoal, na obrigação acessória? O que é isso na obrigação acessórias? Prestações positivas ou negativas? O que é na obrigação acessória, de acordo com o CTN, parágrafo 2º, o que é na obrigação acessória... Opa, alguém escreveu aqui. Opa. Ah, não, foi o sim. Beleza. O que é na obrigação acessória, o CTN assim o diz. Parágrafo 2º do artigo 113. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização do tributo. Pessoal, o que são prestações positivas ou negativas da obrigação acessória? Gente?
Pessoal, o que são, tá lá, questão do exame de suficiência, concurso público. As obrigações acessórias, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 113 do CTN, Código Tributário Nacional, as obrigações acessórias, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, nela prevista no interesse da arrecadação da fiscalização do tributo. Ponto. É exatamente o que está no CTN. No entanto, as prestações positivas ou negativas se referem a quê? E aí, pessoal? Bora? As prestações positivas ou negativas se referem a quê? Opa, alguém escreveu? Deixa eu ver. O Jorge, contas a receber ou contas a pagar? Contas a receber ou contas a pagar? Nilziane, obrigação de fazer positiva, não fazer negativa. Perfeito. Perfeito. Prestações positivas de fazer. Prestações negativas de não fazer. Ou seja, doutor e doutora, quando eu falei para vocês o conceito que tinha por objeto dar, fazer ou não fazer, ele está no próprio CTN. Obrigação de fazer é uma obrigação positiva e obrigação de não fazer é uma obrigação, prestação negativa. Negativa. De acordo com o CTN, doutor. Vamos ver aqui novamente no CTN. Solamente, just a moment, please. All right, this is the papers. Thank you. Just a moment, please. All right, these papers. Perfeito. Então, nós temos aqui, de acordo com... Vocês estão vendo aí, né? Creio que sim. As obrigações acessórias decorrem da legislação tributária e têm por objeto as prestações positivas ou negativas nela prevista no interesse da arrecadação e, logicamente, beleza? Copiar aqui. Vou fazer aqui uma parte, tá aqui, beleza, somente copiar aqui também, para cá, só fazer aqui um exemplo, só um momento, pessoal, vou fazer aqui uma questãozinha para nós. Pronto. Beleza, vou parar aqui o compartilhamento e agora nós vamos para uma questãozinha aqui. Vou elaborar uma questão aqui, show de bola para vocês, pessoal. Deixa eu ver, cadê? Aqui, achei. Você, aqui. Pronto, pessoal. Bora, vocês estão vendo. Beleza, chegou aí. Pronto, pessoal. Este é o CTN, eu apenas copiei de lá, tá? Este é o CTN, eu apenas copiei de lá. A obrigação tributária ela é principal ou acessória. Beleza. E aqui é o obrigação acessória, decorre da legislação tributária
e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, nela prevista no interesse da arrecadação. Beleza. Analise a seguinte proposição como verdadeira ou falsa. 1. De acordo com o CTN e expresso no artigo 113, parágrafo 2º, a obrigação acessória, desculpa aí, pessoal, estou escrevendo aqui, decorre da legislação tributária, ou seja, da lei. A proposição acima é verdadeira ou falsa? Pessoal, questãozinha aí, show de bola. A obrigação tributária principal ou acessória, isso está no CTN. Também está no CTN igualzinho, parágrafo 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, já vimos, nela prevista no interesse da arrecadação, claro, ou da fiscalização, claro, dos tributos. Analise a seguinte proposição como verdadeira ou falsa. De acordo com o CTN, expresso no artigo 113, parágrafo 2º, a obrigação acessória, ela decorre da legislação tributária, ou seja, da lei. Esta proposição, ela é verdadeira ou falsa, pessoal? E por quê? Diga aí. Guardando, pessoal. Verdadeiro ou falso? Alguém escreveu alguma coisa? Alguém escreveu, vou olhar. Quando eu olho, eu acho que ele dá um tch. A Júlia disse, eu acho que é verdadeiro. Quem mais, pessoal? Verdadeiro, pessoal. Jorge, quem falou? Jorge escreveu verdadeiro. Roberto, verdadeiro. Tem mais gente? É uma pergunta bem tranquila, pessoal. Vou repetir. A obrigação tributária principal ou acessória. Exame de concurso público. A questão que vai aprovar vocês no concurso público aí. Para auditor. Auditor fiscal da Fazenda Nacional. PGFN. Show de bola. A obrigação acessória. É a questão que vai matar a P. Que vai aprovar vocês. A obrigação acessória. Artigo 103. A obrigação tributária principal ou acessória. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, nela previstas, no interesse da arrecadação. Vou até colocar entre aspas implica que é igualzinho ao que está lá. Analisa a seguinte proposição como verdadeira ou falsa. De acordo com o CTN, expresso no artigo 113, parágrafo 2º, a obrigação acessória decorre da legislação tributária, ou seja, da lei. A proposição é verdadeira ou falsa. Então, nós tivemos aí verdadeira Jéssica, verdadeira Roberto, verdadeiro Wesley, Fredson, Júnior. Alguém mais, pessoal? Belezinha? Belezinha o nosso exemplo aí, pessoal? É tranquilo ou não é, pessoal? No nosso exemplo? Sim ou não? Simples, pessoal. Sim ou não? Pessoal, é falso. É falso. É falso. É falso. Tá errado, ó. Eu fiz errado, o Luciano errou. É falso.
Olhe os detalhes. Olha só como nossa disciplina é de detalhe, doutor e doutora. O que eu li é exatamente o que está no CTN. Exatamente o que está no CTN. Eu vou até colocar novamente a questãozinha aqui, pessoas maravilhosas. Eita, pessoal, olha o tempo. Não, mas vai dar tempo. Eu vou até colocar de novo aqui. Deixa eu ver se está aparecendo aí. Eu só sei quando está aparecendo. Ah, está aparecendo agora. Pronto, disse que está aparecendo aí. De acordo com o CTN, expresso no artigo 103, parágrafo 2º, a obrigação acessória decorre da legislação tributária, ou seja, da lei. Legislação tributária, lei. Resposta falsa. Por quê? Aí é que está, doutor. Aí é que está, doutor. Aí é que está, doutor e doutora. Aí é que está. O artigo do CTN, ele diz o seguinte, que a obrigação acessória, ela decorre da legislação tributária. Quem disse que a legislação tributária é só a lei? Quem disse que legislação tributária é só a lei? Agora vamos fazer uma análise conjunta com outro dispositivo aqui, doutor e doutora. Do próprio CTN. Do próprio CTN. Quem disse que legislação tributária é só a lei? Não esqueçam nunca mais na vida de vocês, meus queridos e minhas queridas e meus queridos. Em direito tributário, quando vocês lerem legislação tributária, não é só a lei. Ah, deixa eu ver, alguém escreveu uma coisa maravilhosa aqui. Vamos ver aqui, eu adoro ler essas coisas. O Júnior disse, rapaz, é isso aí. Deixa eu ver se está aparecendo aí. O artigo, pessoal, vai aparecer, o artigo 96... O artigo 96 do Código Tributário Nacional diz o seguinte: a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados, as convenções internacionais, os decretos, as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributo e relações jurídicas a eles pertinentes. Legislação tributária é tudo, não é só a lei. Artigo 96 do CTN. Artigo 96 do CTN. E aí eu trouxe ele aqui diretamente na própria lei, e há uma razão de ser, e eu vou explicar. Tenha calma com a dor que o santo é de barro. Tenha calma, doutora e doutor. Tenha calma, minha querida e meu querido. Olha só aqui, deve estar aparecendo aí para vocês, artigo 96, artigo 96, a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e legislações Jesus, meu ó, e relações jurídicas a eles pertinentes.
aquela proposição está errada, doutora e doutor, minha querida e meu querido. Está errada. Por quê? Se limitou que era a lei. Não é só a lei. Não é, doutor e doutora, não é. E eu vou explicar por que é que não é. Deixa eu ver aqui, alguém escreveu alguma mensagem. Pode voltar a questão, Luciano, por favor? Oi? Voltar a questão. Na hora, com toda certeza do mundo. Vamos agora, neste minuto, questãozinha que a gente elaborou agoríssima. Só um momento. Cuidado com os textos limitantes, porque não é somente. De acordo com o CTN, expresso no artigo 113, parágrafo 2º, a obrigação tributária, ou a obrigação acessória decorre da legislação tributária, ou seja, da lei. Não decorre somente da lei. Não decorre somente da lei. A gente afirmar que uma obrigação acessória decorre da lei, nós estaremos, essa questão ela não está correta porque ela não decorre somente da lei, ela decorre de todo um conjunto normativo que constitui a obrigação acessória. E agora eu vou provar para vocês. Se essa questão caísse numa prova, eu ia atrás do meu meio ponto, por causa que aí na questão não está falando que é somente da lei, está falando da lei, ele é da lei, mas tem outras questões, tem, mas aí não fala somente que único e exclusivo lei. Olha, eu ia atrás do meu meio ponto, viu, Luciano? Show Daí de bola, é questão de gramática, eu posso dizer, gramática. Gostei. Mas eu elaborei a questão, quem está falando, né? Foi o Jordi, né? Mas, meu queridão, deixa eu te dizer, mas eu elaborei a questão agora, né? Foi assim, pai buff, né? Mas mais no sentido, Jordi, de explicar que o termo legislação tributária não compreende somente a lei, entendeu? Não compreende somente a lei. Mas eu entendi a sua colocação e era capaz de tu ganhar comigo o teu meio ponto, viu? Era capaz. Não, tudo, pessoal, é argumento. É argumento. Mas, tenham por base, eu gostei de sua defesa, eu gosto de gente assim. Tenham por base que legislação tributária não é somente a lei. Por quê, pessoal? Pessoal, vou refazer aqui o que eu disse. Obrigação acessória. Pelo amor do céu, me corrijam, gente. Me corrijam, por gentileza. Eu não posso dizer que é obrigação tributária, que eu estaria englobando a principal e a acessória. Está errado, eu estou falando errado. Gente, por favor, a obrigação acessória, ela não decorre só da lei, conforme o artigo 96 do próprio CTN, Código Tributário Nacional. E eu vou explicar para vocês, e há uma razão de ser. O que é uma obrigação acessória? Não é uma prestação positiva ou negativa, uma obrigação de fazer ou não fazer. Nós sabemos, doutor e doutora, que as obrigações de fazer ou não fazer podem ser reguladas por normativos da Fazenda. Um procedimento para emissão de nota fiscal que você tinha a obrigação de fazer, que é determinado por uma norma da Secretaria da Fazenda ou do Tesouro, seja lá o que for, vocês sabem disso? É uma norma da Fazenda, de um procedimento, Já pensou se precisasse de uma lei para um procedimento? Com todas aquelas exigências que a gente viu? Entenderam? Então, por isso que a legislação tributária, a legislação tributária para as obrigações acessórias, de fazer ou não fazer, prestação positiva ou negativa, elas não compreendem somente a lei. Nós podemos ter outras possibilidades de normas internas da Fazenda, decretos, se for o caso, tratando dessa situação.
tratando dessa situação. Por isso que eu gostei do Jordi, ou é Jordi, né? Me corrija aí, Jordi ou Jordi. Jordi, né? Beleza. O Jordi, gostei demais de sua defesa, certo? É assim que tem que ser. Possivelmente você ganharia esse meio ponto, não tenho dúvida disso, certo? Mas a ideia daquela questão que a gente elaborou no momento, certo? Foi para que a gente, para que nós possamos entender que o termo legislação tributária nas obrigações acessórias compreende mais do que a lei, né? E aí, a obrigação acessória, pessoal, nós temos emitir notas fiscais, escriturar os livros fiscais, são obrigações acessórias, entregar as declarações, como eu falei para vocês, né? Como eu disse, circular ou trafegar, não trafegar com mercadorias sem a devida nota fiscal, isso é uma obrigação de não fazer, é o que a gente chama também de acessória negativa, tá? Tipo também, vocês sabem disso, que você não pode impedir a fiscalização da fazenda na sua empresa, tá? Você não pode impedir, certo? Você não pode impedir. Você não pode impedir esse livre acesso da fiscalização na empresa. Isso é de não fazer também, certo, pessoal? É a chamada acessórias negativas de não fazer, tá, pessoal? Então, tem várias possibilidades. Quando a gente estiver analisando os crimes, não vou nem adiantar, só vou dizer isso. Quando eu estiver analisando os crimes tributários e com repercussão no criminal, penal e civil, nós vamos ver um pouquinho disso lá, quando você não emite nota fiscal, o que pode ocorrer, etc. e tal, lá na frente. Mas nós estamos analisando as obrigações tributárias, até aqui naquele ponto lá, para que a gente não confunda, conforme a gente tinha visto posteriormente. E para fechar, se eu falar pouco, para fechar, para a gente terminar aqui essa parte do CTN, pessoal, olha só para vocês como é maravilhoso a nossa disciplina, né, pessoal? Estou mostrando aí para vocês de novo o Código Tributário Nacional. Tudo isso nós só estamos discutindo aqui, ó, um único artigo. Olha que coisa maravilhosa. O artigo 113 e seus parágrafos 1, 2, 3, somente. Vocês têm noção, pessoal? Vocês têm noção das particularidades da nossa disciplina? É muito gostosa essa disciplina, gente. Pelo amor de Deus, é muito bacana, né? Então, ó, só para a gente fechar aí, eu vou tentar falar pouco, acho difícil. Opa, alguém escreveu alguma coisa, eu gosto de ler, bora ver. Somente. Então, peraí. Então, vamos ver aqui, ó. Ok, obrigação acessória, beleza. E vamos para o parágrafo 3º. Beleza. O parágrafo 3º, minhas queridas e meus queridos, ele fecha o ciclo. Ele fecha o ciclo e justifica a existência, no conceito de obrigação principal, desse termo aqui, penalidade pecuniária. Ele justifica isso aqui. Aí ele diz o parágrafo 3º, que a obrigação acessória, pelos simples fatos da sua não observância, pelo simples fato do seu não cumprimento, certo? A obrigação acessória, já vimos, todas aquelas várias possibilidades, escriturar livro, nota fiscal, declarações, circulação, certo? A obrigação acessória, pelo simples fato de não observar, de não cumprir, vai ser convertida na obrigação principal,
relativamente à penalidade pecuniária. É lógico, tinha que ter na própria lei o vínculo, o encaminhamento. Tinha que ter na própria lei o encaminhamento do acessório da pena para o principal. É isso que o parágrafo 3º faz. Ele joga a penalidade pecuniária por fazer ou não fazer alguma obrigação acessória, ele joga lá na principal. E por que ele joga lá na principal, na obrigação principal? Porque somente lá é que o fisco vai iniciar os procedimentos. Qual é a fase seguinte? Vai lançar esse valor, vai fazer o lançamento e vai constituir definitivamente o crédito tributário. Ele vai pegar a penalidade, vai praticar um procedimento, certo? Um procedimento, um registro, já expliquei incansavelmente nas aulas anteriores, vai fazer, porque é que eu digo registro, não vou nem falar lá da frente, ele faz um lançamento desse valor, e aí você vai ter uma constituição definitiva do crédito tributário, uma obrigação principal, e a partir daí é o chamado, não posso dizer palavrão, né? Para cobrar do contribuinte os valores aí, né? Os valores aí. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Peraí, deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa, pessoal. Então, o artigo 96. Pronto, tem uma correlaçãozinha aqui que eu trouxe para vocês. Belezinha, deixa eu ver aqui o meu quadro branco, só para a gente fechar aqui, pessoas maravilhosas. Pessoal, me empolgo, né, pessoal? Eu gosto demais. Eu menti? Deixa eu ver. Deixa eu mudar logo aqui, porque quando eu mudo lá na... Não, aqui, pera ainda. Pronto, eu já falei, existe da obrigação tributária, acessória independe da principal. A existência da obrigação tributária acessória independe da principal, realmente. Elas são independentes, né? Elas são independentes porque você tem uma penalidade, depois é que ela vai converter em uma informação aqui importante para vocês. Deixa eu ver quem escreveu alguma coisa. Prestação positiva de eleição. Jesus, Maria José, Júnior. Prestações positivas e negativas são as obrigações de fazer ou não fazer da obrigação acessória, senhor Júnior. Prestações positivas e negativas são as obrigações de fazer ou não fazer da obrigação acessória. Então, eu tinha a obrigação de emitir nota fiscal, aí veio a fiscalização, eu não emiti, penalidade pecuniária. Penalidade pecuniária é uma obrigação, certo? Que decorre de uma obrigação que eu tinha que fazer e não fiz, e aí vai ser transformado em obrigação principal. Obrigação positiva de fazer, obrigação negativa de não fazer, doutor e doutora. Então, pessoal, só trazendo aqui para vocês uma decisão aqui, eu coloquei no nosso quadro branco. Não venha querer travar aqui, não. Cadê, Jesus? Opa, não. Pessoal, esse negócio online, esse negócio tem dessas coisas também. Deixa eu ver aqui. Não, acho que vai agora. Em direito tributário, o acessório não surge necessariamente com o principal. Olha só, pessoal, uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, tá?
Você pode achar que o acessório está vinculado, ou seja, a obrigação de fazer ou não fazer. Ou seja, a mesma coisa, uma prestação positiva ou negativa, emissão de nota fiscal, escrituração do livro, etc, etc e tal, surgiria necessariamente com o principal. Assim disse o Supremo Tribunal Federal, a tese assentada pela primeira turma é da viabilidade de exigência de cumprimento de obrigações acessórias, ainda que haja incidência de imunidade constitucional ante o disposto no artigo 14, cabeça, inciso 3 do CTN, do Código Tributário Nacional. Que coisa maravilhosa esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no recurso especial 250.844 de São Paulo, da primeira turma, do relator ministro Marco Aurélio, gosto do professor ministro Marco Aurélio, né? Publicado aí 12/11 de 2012. Ele está querendo dizer aí, doutor editor, que mesmo que um daqueles entes tenha imunidade tributária, ele pode ter alguma obrigação acessória que ele tem que cumprir, certo? Tem que cumprir. Mesmo que ele tenha, por exemplo, pessoal, a imunidade tributária, ele tem que ter os seus registros contábeis, doutor. Tem que ter suas escriturações. Por exemplo, partido político, os templos religiosos, eles têm também contadores, pessoal. Tá? Eles não vão pagar o principal, o tributo, porque ele tem imunidade tributária, mas eles têm a obrigação de cumprir as obrigações acessórias, doutor e doutora. É isso que está dizendo aí, nesse recurso extraordinário, RE, recurso extraordinário 250.844 de São Paulo, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio, 2012, recente, 2012 é show de bola, né? Temos aí também um trecho aí do voto do ministro Luiz Fux, gosto demais do ministro Luiz Fux, show de bola, ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, 2012 também, foi um recurso especial 250.844. Pessoal, só trazendo aqui para vocês aqui. Só há como fruir norma imunizante após tal demonstração, o que é realizado justamente pelo cumprimento desses deveres instrumentais. Contraria a lógica, portanto, sustentar que, na hipótese, a inexistência de obrigação principal torna inexigível a obrigação acessória. O exemplo que eu dei. Já que só com cumprimento da obrigação acessória é que se pode afirmar a inexistência da obrigação principal. Tá certo, doutor? Tá certo. Somente com o cumprimento da obrigação principal é que vai dizer se haverá a imunidade do principal ou não, no caso da escrituração de livros, partidos políticos, templos religiosos, e continua o ministro Fux, em suma, os deveres instrumentais, como escrituração de livros e a confecção de documentos fiscais, são obrigações acessórias, doutor. Ostentam caráter autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, porquanto dotado de finalidades próprias, independente da apuração de certa e determinada exação, cobrança, expurgação, cobrança, exação, exigência, devida pelo próprio sujeito passivo da obrigação acessória. É isso, né? Então, é independente a obrigação acessória da obrigação principal, e justifica aí pela decisão própria do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio, ministro Fux, né? Onde ele, corretamente, e, por exemplo, a escrituração contábil dos partidos políticos, dos templos religiosos, que tem a imunidade principal,
É independente. Ora, se não tiver escrituração, como é que nós vamos saber se ele tem uma obrigação principal para ser imunizante ou não? E ter imunidade ou não? Claro que não, doutor. É independente. E para fechar nossa noite aqui com chave de ouro, né? Chave de ouro, eu trouxe aqui uma correlaçãozinha, né? Obrigação principal, está lá no artigo 103, parágrafo 1º do CTN. A obrigação acessória no parágrafo 2º do 103 do CTN. Obrigação principal, o fato gerador é previsto na lei. Obrigação acessória, o fato gerador é previsto na legislação. O fato gerador da obrigação principal é previsto na lei e o fato gerador da obrigação acessória é previsto na legislação, que é o momento que vai fazer aquela obrigação acessória ser cumprida, doutor e doutora. A obrigação principal, nós temos de pagar conteúdo pecuniário, de dar a coisa, e a obrigação principal é de fazer positiva, prestação positiva, ou não fazer prestação negativa, acessória negativa. A obrigação principal inclui o tributo e a penalidade pecuniária. A obrigação principal inclui o tributo e a penalidade pecuniária. A obrigação acessória, sendo descumprida, se você não cumpre, vai ser convertida em principal. Exatamente. Vai ser convertida a penalidade pecuniária em principal. Exemplo de obrigação principal, o imposto, a multa, que já foi convertida. Exemplo de obrigação acessória, emitir nota fiscal, manter livros fiscais, etc., etc., e etc., doutor e doutora das ciências contábeis. Professor, por favor, Maria. coloca essa correlação no nível digital. Minha querida Maria Clara, está lá no primeiro texto ele está lá no Unilhão Digital, tá? Ele está lá no texto 1, obrigações tributárias, viu? Esse quadrinho? Sim, com toda certeza. Ele está lá embaixo. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. O texto é este aqui, ó, que está lá no Unilhão Digital. Deixa eu mostrar aqui. Espera ainda. Exatamente, ele está lá em PDF, no Unilhão Digital. Vou mostrar aqui para vocês. Esse é o texto que está lá. Claro que é no conteúdo obrigações tributárias, lógico, né? Obrigações tributárias, está aparecendo aí. Pronto. Esse é o texto que está lá, certo? Logicamente que eu não li exatamente o que está aí, né? Não faz sentido. Logicamente, essa foi nossa aula. E bem aqui, ó, caríssima, tá aqui, tá? Quadro comparativo entre obrigação principal e obrigação acessória, tá lá. Foi a colega Maria Clara que perguntou. Pessoal, eu vou colocar, claro, lógico, né, a aula no Leão Digital e vou jogar o link também no nosso grupíssimo de WhatsApp. E amanhã, pessoal, amanhã, se vocês concordarem, nós vamos... Deixa eu parar aqui a gravação, só um momento. Interromper, porque